Amém. Hoje, eu preparando a mensagem, eu fiquei muito irritado, furioso com o tema de hoje. Não era o tema que eu queria pregar, não era o assunto que eu queria falar, mas infelizmente é o tema do momento e a igreja precisa dar respostas às pessoas, né? A nossa igreja, o pastor precisa trazer respostas. Não faz sentido o mundo estar acabando ao nosso redor e a gente chega aqui no culto, não fala sobre outro assunto totalmente divergente daquilo que está acontecendo no mundo. Então, o tema da mensagem de hoje é herege Renekiewicz e Papa Francisco para o inferno. Para o inferno. Esse é o tema de hoje. Os dois nessa semana. Por que esse tema? Porque vocês todos devem ter visto a pregação do herege Renekiewicz lá, onde ele fala um monte de besteira sobre atualizar a Bíblia, que é preciso fazer uma releitura da Bíblia, que é preciso contextualizar a Bíblia, mudar, que a Bíblia hoje é uma letra morta, que é preciso, se não tiver essa releitura, essa atualização, não serve para nada. E aí ele fala um monte de coisa naquele sermão. Eu assisti o sermão inteiro ontem à noite e aquilo me deixou doente de raiva. Uma ira mortal, um ódio de verdade. Eu senti muito ódio. E aí, antes de começar mesmo a ler os versículos que eu vou ler hoje, para responder a ele e responder a outra heresia que o Papa Francisco disse, eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá no Salmo 139. Essa foi a oração que Deus colocou no meu coração para orar para o herege Renekiewicz. Salmo 139. Eu vou ler o versículo 19. Salmo é o livro do meio. Você fecha a sua Bíblia, abre no meio e cai em Salmos. Amém. Amém. Então vamos lá. 139. Versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. 139, versículo 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Senhor, abençoe a leitura dessa palavra. E isso é o que ficou no meu coração enquanto eu ouvia aquilo ali. Eu odeio isso com ódio perfeito, um ódio mortal. Minha vontade era orar para que ele caísse duro, morto, na hora. Porque como o cara consegue, um pastor batista, se colocar diante da internet e pregar uma heresia contra a Bíblia, contra o Senhor, daquela forma? E ele disse algumas coisas. Ele disse, por exemplo, se nós fizermos aquele jeito dele estranho, se nós fizermos uma releitura, não fizermos, a gente vai entender então que o homem é o cabeça da mulher, né? Machismo e tal, e Deus acabou com a hierarquia e não sei o quê, e você não pode deixar de chamar um gay de irmão. Ele falou isso lá na sua mensagem. E disse, o pior de tudo, que a Bíblia seria insuficiente nos dias de hoje. A Bíblia é insuficiente. E aquilo tudo me irritou. Então eu vou abordar esses tópicos que ele mencionou ali e dizer o quão herege é. Por isso que herege Renekiewicz e Papa Francisco para o inferno. Amém. Vamos abrir lá em Salmos, já está em aberto, é só ir no capítulo 12, versículos 6 e 7. Salmos, capítulo 12. Passei direto aqui. Comprei uma Bíblia nova, as folhas estão grudadas. Salmos 12, versículos 6 e 7. Eu vou ler, então, diz assim: as palavras do Senhor, quais palavras do Senhor? A Bíblia, né? As palavras do Senhor são palavras puras,
como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Então quem está guardando a Bíblia? É o Senhor. Desta geração os perseverarás para sempre. Então Deus está dizendo aqui, o Salmo, né, o Salmo de Davi aqui, desculpa, eu li errado aqui. Preservarás, está certo. Davi está dizendo que o Senhor Deus vai preservar a Bíblia por toda a eternidade, para sempre. Então a Bíblia está dizendo que ela é insuficiente, que precisa ser atualizada, mas ele está dizendo aqui que ela é tão atual que vai durar pela eternidade. Até nós vamos morrer, vamos ressuscitar, vamos para o céu e a Bíblia continuará sendo válida, atual. Muito bem. Hebreus, capítulo 4. A mensagem de hoje, basicamente, é passar pelos versículos para demonstrar a heresia. Amém, isso aí. Hebreus, capítulo 4, vai dizer o seguinte, capítulo 4, versículo 12. Vai dizer o seguinte: porque a palavra que ele disse é uma letra morta. A Bíblia é uma letra morta. E o que ele vai dizer aqui, o texto? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. A palavra de Deus é viva. Tem que ser alguém muito herege para vir a público dizer é uma letra morta. Tem que estar totalmente afastado de Deus a caminho do inferno. Falso profeta, filho do diabo. Como é que fala uma coisa dessa? Mateus, capítulo 5. Amém. Mateus, capítulo 5. Amém. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 18. 18. Capítulo 5, versículo 18, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo na Bíblia é extremamente importante, nunca deixará de ser. E até que passem os céus e passe a terra, ainda continuará valendo. Ainda no livro de Mateus, você vai lá no capítulo 24. Mateus 24, no versículo 35. Mateus 24, versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus dura para sempre, está para além do tempo do céu, da terra, do nosso tempo na terra. Vai morrer herege Renekiewicz e a Bíblia continuará sendo extremamente atual e amplamente suficiente. João capítulo 10. Glória a Deus. João capítulo 10 vai dizer o seguinte. João capítulo 10, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: pois se chamou os deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. Como é que você vai atualizar, mudar? Não, tem que mudar essa questão dos homossexuais, tem que mudar essa questão das mulheres. Quem deu autoridade para isso? Quem deu? É a serpente. Eu recebi um meme, a serpente dizendo lá para Eva, não, Eva diz para a serpente, não, mas Deus disse que não pode comer. Ela diz, não, a palavra de Deus precisa ser atualizada, porque isso é papel do diabo mesmo. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim, então, toda a Escritura, então a Bíblia toda, é
divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem. Então, o sujeito tem coragem. Eu vou continuar lendo aqui, no capítulo 4. Vou ler até... Vou seguir aqui em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus, a Escritura, porque ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar a todo tempo. Corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual sã doutrina? Da Bíblia. Vão querer atualizar a Bíblia, hereges, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse é o tempo disso. Não é novidade alguma, mas é o tempo disso, onde o sujeito é exaltado por levar heresia ao mundo. E ele tem milhares e milhares de gente curtindo e fica famoso. E isso me irrita, me dá um ódio mortal. E aí ele falou uma coisa, ele falou, se a gente lê a letra morta, então o homem vai ter que ser o cabeça da mulher. Pois não, vamos lá, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver. Será que é isso mesmo? É letra morta. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Amém? Amém. Amém. Capítulo 11, versículo 3 diz assim, mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo o homem. Isso aqui está valendo? Cristo é o cabeça do homem, o cabeça da igreja? Amém, sim. E o homem, a cabeça da mulher. Não, isso aqui não está valendo mais não. Tirei. Atualizei a Bíblia, cortei. Eu deixo um e quem me deu autoridade para decidir o que é e o que não é? Quem me deu? O homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Muito bem, só até aqui. Mas é só a igreja de Corinto. É porque aí tem uma história aqui de que as mulheres lá tinham cabelo grande e tal, e tinham as ninfas. Muito bem, então vamos lá em Colossenses. Eu não ia passar em Colossenses, não, ia para Efésios, mas vamos em Colossenses. Olha o que ele vai dizer lá. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Diz assim... Será que o homem é a cabeça da mulher? Vamos ver? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então, no Senhor, o que é conveniente para o Senhor é que a mulher esteja sujeita ao seu próprio marido. Aí fala, não, mas submissão é estar debaixo da mesma missão. É verdade. E sujeição? Não é um texto só, não. São vários textos. Sujeição é a mesma coisa que submissão? Não, sujeição é sujeitar-se mesmo ao marido. Vós, maridos, só para não dizer que não li, né? Amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Então não é para... Tem que se controlar. As mulheres, né? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Ele está relatando aqui, o modelo básico de sucesso familiar. Pode ser resumido nesses 3 versículos. Mulheres, obedecei aos vossos maridos. Maridos, não se irriteis contra as suas esposas. E filhos, obedecei aos vossos pais. Acabou, sucesso familiar. Amém. Pode ser família sem Cristo, com Cristo. Se cumprirem isso aqui de alguma forma, o sucesso vai ser garantido, porque está aqui, é como convém ao Senhor, como é agradável ao Senhor, repetindo várias vezes. Então a gente tem que fazer o quê? Agradar ao Senhor? Aí ele fala assim, não, eu não estou brincando de seguir a Jesus Cristo, não. Você não está seguindo ninguém. Esse Jesus Cristo seu não é o meu Jesus Cristo. Enfim, vamos lá agora no que eu ia, Efésios 5. Efésios 5, está logo um pouquinho antes. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Vai dizer o quê? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, qual é a sujeição que a mulher tem que ter ao marido? Como ao Senhor. Como ela deve se sujeitar ao Senhor. Porque o marido
Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém. Muito bem. Aí eu pergunto, será que é para a mulher se sujeitar ao seu marido? Claro que é. Vários igrejas, falou aqui para a igreja de Colosso, igreja de Éfeso, igreja de Corinto, mesmo ensinamento, sucesso familiar. Vai ao longo de toda a Bíblia. Letra morta apenas para quem não tem Jesus, porque a Bíblia diz, Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem lê a Bíblia acha que isso aqui é uma letra morta, que precisa ser atualizada para se utilizar para alguma coisa, não é filho de Deus. Amém. Não é filho de Deus. Por que não é filho de Deus? Por que não é? Porque não está ouvindo a voz de Deus, porque isso aqui é a voz de Deus. É a voz de Jesus, está aqui, ó. Aqui, vou ler um versículo aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem falou isso? Foi Deus que falou isso. Não foi Paulo, não fui eu, não foi ninguém. Foi Deus que falou isso. É a voz de Deus. Se alguém pega isso aqui e vê, não, isso aqui precisa ser atualizado. Está falando diretamente de Deus. Aí ele disse mais, né? Falou assim... Eu não posso deixar de chamar um gay de irmão. Estão dentro das nossas igrejas, só se for da igreja dele. Porque aqui nessa igreja nunca, jamais vai ter aqui dentro. E se tiver, vai sair. Acabou. Amém. Porque não é de Deus. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Vamos lá em Romanos 1, coisa do Velho Testamento. Ele ainda, cínico, usa Levíticos para justificar a sua... coisa, não está valendo mais. Levítico está valendo também, porque é a palavra de Deus e quem anulou. Mas, para não ter discussão, vamos lá em Romanos 1. Romanos 1, 23, vamos ler. Eu vou ler até o final aqui, ó. Romanos capítulo 1, 23 diz assim: E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível. Então nós estamos falando de um Deus, o meu Deus, que é incorruptível, ou seja, não se corrompe, não muda, é o mesmo para sempre. Mas eles mudaram em semelhança de imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também, Deus os entregou à concupiscência de seus corações e à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então nós estamos falando de gente que mudou a glória de Deus. E aí, Deus os entregou para desonrarem seus corpos em si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram de paixões em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, a AIDS. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então ele está falando dos homossexuais, diz que Deus os entregou para as crianças. De quem ele está falando? De homem que quer casar com outro homem, mulher que quer casar com outra mulher. Não pode, pecado. E é um pecado mais grave que o outro. Não existe esse negócio de não, todos os pecados são iguais. Mentira. Mentira, existe uma hierarquia, existe galardão. Jesus falou que alguns vão ter muito mais sofrimento na eternidade. Então, existe hierarquia. Não dá para você dizer que um adolescente que roubou uma bala Juquinha lá na loja americana tem o mesmo pecado do que Hitler, porque é uma idiotice, é ilógico. Amém. Então, ele está falando aqui, ó. O que Deus os entregou? Então, o que eles são? Cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis.
Se Deus colocou e disse que eles são irreconciliáveis, que eles não têm perdão, eu também não tenho nada a ver com isso. Na minha igreja nunca vai ter. Não vai ter. E eu nunca vou chamar de irmão. Nunca vou chamar de irmão. Agora, aqui ele está falando de uma espiral. Uma espiral. A pessoa vai cada vez mais gradativamente chegando a esse estado. Muito bem. E o Papa? Então, por enquanto só falei do herege Renekiewicz. E agora eu vou falar do Papa Francisco e os dois para o inferno. O que ele disse? Ele disse que é preciso aceitar a convivência legal, né? A união civil, a convivência civil, né? Tornar legal a união, o casamento gay. Isso eu não posso aceitar. E por que eu não posso aceitar isso? Porque, além de ser imoral, além de Deus odiar, uma das respostas, eu tenho um amigo meu que é extremamente católico, eu falei, e aí agora, cara? O que você tem a dizer? Aí ele disse, não. A resposta que ele me deu foi até de um cardeal, sei lá o que, da Argentina, que disse o seguinte, não se trata de fomentar o mal, apenas de tolerar o mal. Não é que a gente está fomentando a maldade, não sei o quê. Você está tolerando por uma questão legal e não sei o quê. Olha, eu não me importo por mim, não teria direito nenhum legal, nada. Por quê? Porque lá em Deuteronômio, se você pegar, eu não vou ler, se você pegar Deuteronômio e for lendo lá as leis, o tempo todo a Bíblia vai dizer, faça isso, aquilo outro, tira o mal do meio de ti, tirai o mal do meio de ti. Versículo após versículo, ele vai falando, tirai o mal do meio de ti. Ele está organizando a sociedade, aquilo que seria uma sociedade bíblica, conforme a vontade de Deus, ele fala, tirai o mal do meio de ti, tirai o mal do meio de ti. Ele não fala assim, tolerai o mal. Não, ele fala, tirai o mal. Inclusive, vários reis na Bíblia foram condenados por Deus porque toleraram o mal, porque não foram lá, não arrancaram as estátuas, não jogaram fora, não queimaram os falsos deuses, não fizeram nada que tinha que fazer, mas toleraram o mal. Eu não tolero o mal na nossa sociedade. Eles querem cometer, beleza, não defendo violência, nada disso, mas legitimar através da lei é absurdo, eu nunca vou ser a favor. E tem muitos argumentos, tem argumento moral, filosófico, sociológico, um monte de argumento. Nenhum deles me interessa, porque eu tenho a Bíblia e eu sigo a Bíblia. Eu sou contra porque sigo a Bíblia. Amém. Então, para encerrar a mensagem de hoje, eu vou voltar e vou refazer a oração que eu fiz lá em Salmos. Abram lá suas Bíblias em Salmos. Vamos fazer uma oração aqui como igreja. Oração para herege Renekiewicz, Papa Francisco. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é um texto muito utilizado, né? Que as pessoas... Samuel, um texto muito utilizado, que as pessoas cantam. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Lindo. Mas tem que ver os versículos anteriores também. Odeio-os com o ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Enfim, brincadeiras à parte. Herege Renekiewicz, Papa Francisco, os dois, juntinhos, para o inferno. Amém? Vamos encerrar a nossa mensagem.